eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar. Boa terça-feira para vocês, episódio 283 desse Angu de Grilo. Tudo bem, Flavial? Tudo bem. Descansei no fim de semana. Trabalhou, né, no feriado, mas... Trabalhei pra caramba no feriado. Olha, vou te contar, mas... Força guerreira. Não, no fim de semana eu me isolei. Fomos só eu e Aida e foi realmente pro sítio, foi assim, revigorante. Lacrou, querida. Bom, finalmente uma semana com 5 dias úteis começando. Eu já não aguentava mais viver fora da minha rotina. Gente, eu sou uma pessoa apegada à rotina. Feriado é bom, mas eu tava já completamente desbaratinada com esse abril e esse maio. Então, boa semana para todos vocês, todas vocês. Vamos que vamos começar esse episódio, porque a gente tem muito assunto hoje. Vamos abrir falando um ano, né, da enchente do Rio Grande do Sul, aquela enorme tragédia. Está fazendo um ano. Vai ser um episódio quase gêmeo, exatamente do nosso um ano atrás, né, em que a gente falou da enchente, foi o nosso primeiro episódio falando da enchente e do show da Madonna. Então hoje vamos falar desse marco de um ano da enchente e do show da Lady Gaga. Estive lá. Nossa, tenho muitas coisas para falar. No passado... Pois é, a equipe do Angu se dividiu. Na Madonna fui eu. Exatamente. Ai. Na Madonna no passado Angu ela que foi, eu não rachado. fui. E esse ano eu fui, ela não foi, então tenho muitas coisas para falar, muitas impressões. E o nosso terceiro bloco de hoje vai ter muito pop-up. Conclave começando essa semana, viagem do Lula, Copom, a morte da Nana Caymmi, Miriam Leitão na ABL. Tem muita coisa pra gente falar hoje, então vambora começar esse episódio. Bom, minha gente, um ano da tragédia do Rio Grande do Sul, daquela enchente histórica do transbordamento do Guaíba. A gente já teve essa discussão, né? Se é lagoa, se é rio, se é lago. Teve esse debate na época das características, das particularidades do Guaíba, que fizeram também com que o escoamento fosse tão lento, tão demorado na época. A gente falou muito sobre isso aqui um ano atrás. Teve muita gente que chegou ao Angu de Grilo com esse episódio. Foi um episódio muito marcante, assim. Eu acho que foi uma tragédia, uma história muito marcante para o Brasil, não só para o Rio Grande do Sul. E foi muito marcante também para a gente aqui do Angu de Grilo. Muita gente chegou e ficou a partir desse episódio. Foi um dos episódios mais ouvidos da nossa história aí durante muito tempo. E hoje a gente vai voltar nisso para entender como está, né, o Rio Grande do Sul um ano depois. Várias matérias especiais, documentários especiais foram feitos, a CNN fez, a RBS, que é afiliada, né, da TV Globo lá no Rio Grande do Sul, fez também um documentário falando desse um ano depois. A gente vai dar uma passada rápida, né, nesse assunto. Eu queria trazer alguns números aqui, algumas informações que a gente tem sobre essa tragédia. Bom, um ano depois, qual é a situação? Ainda tem 25 pessoas desaparecidas. Eu acho que esse é o número mais gritante, assim, né, dessa tragédia. Foram 184 mortos, 97% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados. 478 cidades das 497 do estado foram afetados, né? Não vamos esquecer disso. Ainda 25 desaparecidos. O G1 fez uma reportagem, né? Falou com a família de cada um desses desaparecidos. Uma matéria muito triste, assim, uma frase, praticamente assim, uma frase para cada pessoa.
muito, muito triste, história de muitos idosos, né? Pessoas que ficaram esperando o resgate até não conseguir mais, idosos que estavam em casa, idosos com algum tipo já de doença degenerativa, algum tipo de condição de saúde, né? Que dificultaram também que eles pudessem sair de suas casas, mas também pessoas muito jovens. Todas histórias muito tristes, né? De famílias que ficam até hoje na expectativa de encontrar alguma informação, alguma explicação do que aconteceu com esses parentes, de poder, né, sepultar o corpo, viver essa cerimônia de despedida, atravessar esse luto, né, de uma outra forma. Foram mais de 800 pessoas feridas, 2.400.000 pessoas afetadas. Em afetadas, o que significa? Pessoas que tiveram de deixar suas casas, danos materiais, tiveram impactos na saúde, sofreram com interrupções de serviços. As cidades mais atingidas, a gente lembra, né, que foi Porto Alegre e Canoas, muito, né, ali na região metropolitana de Porto Alegre. Canoas ficou completamente embaixo d'água. Roca Salles, no Vale do Taquari e Eldorado do Sul, também foram muito afetadas. A gente falou bastante na época do Vale do Taquari, né, que foi a primeira região que sofreu muito ali com a chuva que caiu naquela região, né, por ser um vale, né, autoexplicativo. E já tinha sido atingido por uma enchente também. Em 2023, Roca Salles e todo o vale já tinha sofrido com uma enchente. Eldorado do Sul foi atingido, né? 80% do município, muitas casas foram arrancadas por inteiro, assim, e cobertas por lama por conta da cheia do rio Jacuí. Acho que esses são todos nomes que ainda estão muito frescos, né, na cabeça de todo mundo que ouviu, vivenciou essa tragédia 1 ano atrás. Quero lembrar também que mais de 10 mil animais foram afetados. Eu lembro que, na época, isso virou uma grande crise também, porque as pessoas tiveram, enfim, ou foram arrastadas, né, ou tiveram que sair das suas casas com muita rapidez. Muitos animais fugiram, não foram resgatados, acabaram ficando para trás. Muitas pessoas também não deixaram suas casas para não abandonar seus animais domésticos e acabaram precisando de um resgate mais grave, mais arriscado, né? Muitas pessoas, enfim, acabaram sendo levadas pela enchente junto com seus animais. Os animais também rurais, né? Cavalos, a gente teve aquele emblemático cavalo que foi resgatado do alto de uma casa, mas muitos bois, vacas, imagens, né, devastadoras também presos na enchente. O trabalho também de resgate desses animais ganhou visibilidade, e também a luta depois do resgate, né, dos abrigos dos animais, a falta de voluntários, de medicamentos, as doenças que esses animais foram expostos. Então isso também foi algo que ganhou bastante visibilidade já no pós, né, no pós-resgate, no pós daquele calor do momento da tragédia. 615 mil pessoas foram deslocadas de suas casas, 538 mil foram para casas de amigos ou parentes e 77 mil ficaram em abrigos na época. E aí, sobre essa história dos abrigos, é importante dizer que 400 pessoas ainda estão vivendo em abrigos públicos em 8 cidades do estado, esperando, né, por uma solução permanente, por um programa de habitação que possa resolver essa questão, porque são pessoas que tiveram suas casas destruídas e que não tem para onde ir, não tem casa de parente, não tem amigos, não tem familiares, tiveram suas vidas devastadas. E diz, né, agora que esses centros humanitários de acolhimento, né, esses abrigos provisórios serão desativados agora em maio, segundo o governo do Rio Grande do Sul, e os desabrigados serão realocados para moradias temporárias. Eu lembro muito da gente falar sobre isso lá 1 ano atrás, quando veio essa história, né, dos abrigos, dos acampamentos temporários, de uma, como é que eu digo? Quase uma profissionalização, né, do que era aqueles abrigos
inicialmente nas escolas, nas universidades, nas salas de aulas, e depois tiveram, com a volta às aulas, né, com a volta às universidades, com a volta de algum tipo de normalidade nas funções, né, daqueles abrigos temporários, as escolas tiveram que ser desocupadas, as universidades tiveram que ser desocupadas, prédios públicos também. E aí, com isso, foram construídos aqueles abrigos temporários que a gente falou aqui no Ângulo de Grilo. E eu lembro da gente falar aqui do risco e da necessidade de atenção de que esses abrigos temporários não virassem moradias permanentes, como já aconteceu muitas vezes na história, que viraram quase não, né? Muitos desses locais temporários, abrigos de transição, viraram imensos campos de refugiados, né, de deslocados, ou climáticos, ou por guerras. A gente falou sobre isso aqui. Locais que não têm estrutura, que acabam recebendo muito mais gente do que inicialmente planejado, e que isso não poderia virar uma logística, uma opção, uma solução permanente para aquelas pessoas. E a gente está vendo que um ano depois ainda tem 400 pessoas esperando moradia, esperando uma definição, uma solução, né, definitiva para esse deslocamento forçado que foi feito a partir, né, dessa enchente e de ter perdido tudo. Flávia, você quer já comentar alguma coisa? Porque depois eu queria dar o texto aqui do que basicamente o governo do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre estão dizendo que já foram implementadas de mudanças no muro, né, do Guaíba, nas bombas de drenagem, nos avisos também sobre as condições climáticas. Queria entrar numa fala mais burocrática, não sei se você quer falar alguma coisa antes. Eu estou em dúvida se o Rio Grande do Sul intensamente e o Brasil indiretamente aprenderam o suficiente, né, com essa tragédia. Foi a maior tragédia no estado do Rio Grande do Sul, mas foi também uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil, né? O nível de devastação, a fragilidade, o despreparo. E eu, sinceramente, não enxergo, e inclusive em razão do que a eleição e a posse de Donald Trump também significaram do ponto de vista da questão do clima, aliás, de todas essas questões, né, de diversidade, mudanças climáticas e todo o resto que a gente tem comentado, se efetivamente a gente aprendeu a lição, né? A gente ainda está convivendo com os efeitos, os impactos assimétricos. Então, a gente ainda tem comunidades, aldeias indígenas sofrendo em situação, né, de, digamos assim, recuperação, assistência inferior aos demais. A mesma coisa dá para dizer de comunidades quilombolas, de terreiros, né? A gente sabe que a tragédia se abateu de uma forma muito mais aguda, né, em quem já era vulnerável quando as chuvas caíram, quando a tragédia começou. Abril, ontem eu via uma reportagem, aliás, hoje de manhã, hoje é segunda-feira, né, hoje cedo, falando das chuvas, né, do índice de chuvas, e, de fato, abril, maio do ano passado foram as maiores chuvas desde os anos 40, acho que a grande enchente de 1941. Esse abril foi muito seco, e maio, chegando aqui no início do dia 5, não tinha chovido ainda, praticamente, no Rio Grande do Sul, na região de Porto Alegre. A previsão é de que chova a partir de quarta-feira dessa semana, dia 7. O meu sentimento é de que, inclusive a partir das escolhas políticas, né, que a população referendou, é de que a gente ainda não dá, de fato, a devida importância, o sentido de gravidade que os eventos climáticos têm proporcionado. Nesse momento você tem o norte, por exemplo, embaixo d'água, porções da Bahia, né, o recôncavo baiano, Santo Amaro da Purificação no fim de semana, sofreu com enchente, né, o rio Subaé, da canção do Caetano, transbordou, inundou boa parte da cidade, tem muita gente desabrigada,
muita gente perdeu tudo. Enfim, eu acho que a gente não tem aprendido, né? Em que pese, até vou fazer uma ressalva em relação ao Rio de Janeiro, foi fevereiro, eu acho, né, que teve uma previsão, um alerta de tempestade, e o Rio de Janeiro passou bastante bem por isso, no sentido, quer dizer, bastante bem. Não tivemos registros de morte e tivemos muitos alertas, né? O sistema de alerta funcionando ponto na direção de informação para a população. Exatamente. Tanto aqui na cidade, na capital, quanto em municípios da Serra, por exemplo, Petrópolis, Paraíba do Sul mesmo, que a gente tem acompanhado com mais intensidade, em que pese você ter o mesmo poção de anos e anos e anos na rodovia Washington Luiz, na BR-040, que todo mundo sabe que quando chove aí a estrada para. Então, enfim, eu me ressinto da ausência, né, de uma ação mais assertiva, local e nacional em relação a essas mudanças. Por exemplo, abril foi super chuvoso, não costuma ser, né? Costuma ser em março. A gente está, de fato, numa conjuntura de muitas transformações. E essas coisas precisam ser levadas a sério. É verdade que a gente já tem um protocolo também dos níveis de calor, que é um tema que a gente traz muito aqui no Angu, comenta muito da necessidade das medidas, das ações de enfrentamento ao calor. Ao mesmo tempo, a gente ainda está sofrendo consequências, seja no Sul, seja em todo o Brasil, dos efeitos do clima na produção de alimentos. Não vi um grande esforço por descentralização, por autoprodução na direção de uma segurança alimentar. A produção do Rio Grande do Sul deu uma recuperada, mas ainda sente os efeitos. A gente ainda não está em situação normal, por exemplo, os rebanhos, por conta do impacto da seca nos pastos. O café é uma questão que talvez só se resolva no ano que vem. Então, assim, tem muita coisa, né? Tem muito serviço para fazer. Agora, também vou reconhecer, um ano não é suficiente para dar conta de todas essas necessidades. A gente viu a região norte do Brasil sofrendo com uma seca inédita e agora sofrendo com uma inundação também de grande proporção. Estão lá também enfrentando dificuldades. E em relação ao Rio Grande do Sul, eu acho... Bom, vamos ver o que a Isabela disse que vai apresentar aí a prestação de contas das autoridades, mas eu acho que a desigualdade ainda é um dado. Sei de equipamentos de saúde que foram recuperados, e isso é absolutamente fundamental, né? Hospitais que foram completamente destruídos, inundados e recuperados num tempo rápido, mas a gente ainda tem uma dívida com populações que já eram vulneráveis, enfrentaram com a vulnerabilidade que já tinham a tragédia e não vejo que foram assistidas com o mesmo cuidado. É a minha percepção. Concordo. Eu acho que o grande ganho que eu consigo pensar a nível nacional que a gente teve desde essa tragédia foi o sistema de alerta por geolocalização da Anatel. Que eu me lembro perfeitamente que nesta época também eu já tinha falado sobre isso outras vezes e falei de novo. O problema da gente não ter um sistema eficiente de alerta nos celulares, que não dependesse de internet, que não dependesse de você mandar o seu CEP para o número da Defesa Civil do seu estado, né, que fosse acionado por geolocalização, que fosse disparado para todos os celulares. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente realmente é melhor. É melhor viver num país em que esse alerta existe e acho que caminhamos nisso. É melhor ter. Eu nunca vi esse alerta aqui no Rio, nunca recebi, porque eu acho que quando teve foi em fevereiro. A gente não estava no Rio na época, né? Porque ele é acionado por geolocalização. Eu sei que ele é bastante disparado em São Paulo, inclusive tem já uma reflexão de São Paulo tem mandado muito esses alertas, mandou muito, eu acho que março, abril, que estava tendo aquelas chuvas todo fim do dia, né? Em São Paulo cai um temporal que durava tipo 30 minutos e passava. Todo dia estavam mandando esse alerta desse tipo, né? Da Anatel, da Defesa Civil, para os celulares.
Às vezes a chuva já tinha começado, às vezes nem era uma chuva com tanta intensidade assim, ou era uma chuva similar a que já estava acontecendo todos os dias. E surgiu um questionamento de, gente, é a história do menino do lobo e do cordeiro, né? Se toda vez esse alerta parece um alerta que é para ser usado para eventos de maior magnitude, né? Com maior potencial de catástrofe e tragédia. Se ele for usado para uma chuva, ainda que forte, mas corriqueira, isso vai perder importância. As pessoas vão parar de dar a gravidade devida, né, para esse tipo de alerta que a gente brigou tanto para ter, né, para ser colocado em prática. Então, eu já vi algumas pessoas ponderando também isso em relação ao volume, a quantidade de alertas desse tipo que foram disparados em São Paulo. Bom, agora falando então, né, do que foi mudado, feito, né, pela prefeitura, pelo governo do Rio Grande do Sul, em relação aos sistemas que falharam agora, um ano depois. Queria falar principalmente sobre Porto Alegre, porque foi muito evidenciado, né, um ano atrás na enchente, como as comportas, os muros, o sistema de drenagem falhou completamente, como teve muitos problemas operacionais, como foi descortinado, inclusive, uma grande precarização, né, do Departamento Municipal de Águas e Esgoto, que estava sendo deixado de lado. Né? Que estava, exatamente, naquele movimento, né, de vamos piorar, precarizar o serviço, para falar, não dá conta, vamos ter que privatizar. Né, como foi sinalizado que esse movimento estava acontecendo e o sistema estava completamente cheio de falhas, que foi o que fez, né, que essa água subisse, não fosse drenada e demorasse tanto também, mais ainda, para baixar. Bom, o que diz o diretor executivo do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Águas e Esgoto, disse que o sistema ainda tem falhas, mas Porto Alegre está muito mais preparada. Se houvesse nova chuva como a de maio do ano passado, e as previsões não dizem que isso vai acontecer, o impacto seria outro. Depois de maio do ano passado, o sistema de proteção começou a ser revisto, então as bombas de drenagem, diques, os muros, as comportas. E, segundo o engenheiro civil da Rama Análises, que foi a empresa contratada pela prefeitura para realizar esse trabalho, né, de revisão de todo esse sistema, o resultado deve apontar uma solução que tem menor risco possível de falhar no futuro. Então, é tipo assim, a revisão está sendo feita, a gente vai propor, é maravilhoso isso, realmente. A empresa contratada diz que a revisão ainda está sendo feita e que vai propor uma modernização do sistema de proteção desde as comportas até as estações de bombas, com melhorias para que falhas como aconteceram não se repetissem. Então, assim, algumas coisas de fato já foram feitas, mas esse sistema não foi completamente revisado, não passou por todas as melhorias necessárias ainda é um processo em construção. Então, o que se diz dessas que estão entre as melhorias, né? Um reforço no Departamento de Água e de Esgoto. Então, tem entre 200 e 300 funcionários dedicados a esse trabalho que envolve água e esgoto em Porto Alegre, sendo que tem uma equipe destacada para atuar especificamente em questões que envolvem a proteção contra enchente e a drenagem de água das ruas. Houve a criação de uma diretoria de proteção contra cheias em janeiro desse ano, o que para mim é inacreditável, né, que tenha demorado 7 meses para criar uma diretoria de proteção contra cheias depois da tragédia que aconteceu. Antes da enchente, só tinham 4 pessoas dedicadas a esse tipo de trabalho e agora diz o departamento que tem um quadro funcional técnico e orçamentos específicos para isso. Tem 4 empresas atuando na limpeza das bocas de lobo, né, dos bueiros, e 20 caminhões operando para manutenção desses bueiros. 99% dos bueiros próximos à região do Guaíba receberam ao menos uma manutenção nos últimos meses, e as empresas envolvidas, né, com não só o Departamento de Água e Esgoto, mas também de limpeza urbana e de transporte e circulação, estão atuando nessa fiscalização. Eu quero dizer, gente, que essas são informações que estão sendo dadas por órgãos oficiais. Né? Então, assim, não está saindo da minha boca,
São informações de órgãos oficiais que eu estou passando aqui, de melhorias que dizem, né, que estão sendo feitas. Mas eu já tenho questões a serem levantadas. Para mim é um absurdo que uma diretoria de proteção contra a cheia tenha sido criada só em janeiro desse ano. Tipo assim, como assim? Faltando 5 meses para eventualmente uma nova estação, né, de chuva, porque se a gente fala que março é uma estação chuvosa, como é que cria uma diretoria em janeiro? Né? Se foi em maio do ano passado, 5 meses é suficiente para coordenar uma força-tarefa de trabalho, para rever tudo isso, para estar preparado para eventualmente receber uma outra chuva dessas proporções? É óbvio assim, gente, é muito difícil, eu não vou dizer impossível, jamais, porque a gente está vivendo um processo, né, de transformações, mudanças climáticas que é completamente, está ficando cada vez mais imprevisível, tá? Mas vai ser muito difícil ter uma chuva como teve, né, a do ano passado. Uma enchente como foi a do ano passado. Anteriormente a isso, tinha sido em 1941. Então foram, né, 80 anos para acontecer uma chuva e uma enchente dessa magnitude. É muito pouco provável que 1 ano depois isso vá acontecer, que 2 anos depois isso vá acontecer. Mas o fato é, precisa estar mais preparado para esses fenômenos extremos, porque esse é o nosso novo normal, né? Uma realidade climática muito imprevisível, com extremos cada vez mais extremos. Bom, continuando. Sobre as bombas. São 22 casas de bombas em Porto Alegre, com 101 bombas, e dessas 16 são prioritárias, contando com geradores e medição de nível. A informação é que tem 5 empresas terceirizadas fazendo o trabalho de drenagem usando essas casas de bombas e também responsáveis pela manutenção desses equipamentos, pelos geradores para manter eles operando e por esse fornecimento também de energia elétrica. Bom, essa é uma questão que foi muito debatida, né? Essa questão da privatização, de deixar isso na mão de empresas terceirizadas, de eventualmente não fiscalizar esse trabalho, porque na hora que as bombas precisam ser acionadas, às vezes já é tarde demais para descobrir se isso está sendo feito por essas empresas terceirizadas ou não. Então, no momento, a informação é que tem 5 empresas fazendo esse trabalho de drenagem usando as casas e também se responsabilizando pela manutenção desses equipamentos. O Departamento de Água e Esgoto disse que iniciou as melhorias no sistema de proteção contra cheias, que serão executadas em 9 etapas. 3 já foram entregues, tá? Então, essas melhorias também prevêem a expansão desse sistema para outros bairros, Guarujá, Ipanema e Lame, não tenho certeza se pronuncia assim, que não tem nenhum tipo de proteção. Eu me lembro muito de que esse bairro Ipanema foi bastante falado também no ano passado, e teve uma enchente também, né, pela elevação do rio, porque não é isso, não tem nenhum tipo de muro, nenhum tipo de comporta, nada. Então, esse sistema de proteção contra cheias envolve a história dos muros, das comportas e dos diques. 1 quilômetro do muro da Mauá, que é bem ali naquela região onde tem o armazém, né, que também foi bastante mostrado no ano passado, 1 quilômetro desse muro já passou por reconstituição e análise para identificar os defeitos. Das 14 aberturas que esse muro tinha, 3 já foram fechadas. Alguns diques já receberam melhorias. Então, o dique da Fierdes, o dique do Sarandi, Vila Dique e o dique da Asa Branca já receberam melhorias e foram revisados. Os sistemas de alerta, diz a prefeitura que foi reforçado, então, para casos de instabilidade climática, esses alertas, os avisos por mensagens já estão chegando nos telefones cadastrados e também nas redes sociais, e as equipes também já têm um protocolo de se mobilizar para a operação, inclusive, por exemplo, das casas de bombas, no momento em que esses alertas também são cadastrados. Bom, o governo federal disponibilizou mais de 6 bilhões de reais para modernizar esse sistema na região metropolitana. O governo, né, o governador Eduardo Leite estima que ainda precisa de pelo menos 2 anos para ter a reconstrução de tudo que foi perdido. Pelo menos 15 bilhões vão ser investidos, né, junto com aquele acordo que foi feito com a União. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que, por último,
nessa matéria, né, que foi esse compilado feito pelo G1, quais foram as mudanças, né, adotadas ali em Porto Alegre, termina com um alerta, que eu já fiz aqui, né, de pesquisadores e meteorologistas, de que é uma corrida contra o tempo. Então, os eventos extremos vão acontecer com intervalos cada vez menores. Então, se demorou 80 anos para ter uma enchente desse tipo, esses intervalos vão ficar menores, né, do que a gente já está vivendo agora em diante. Então, a estimativa, né, de um professor que foi ouvido aqui pelo G1, do Departamento de Geografia da Federal do Rio Grande do Sul, é que, por exemplo, essas enchentes passem a ter uma escala menor de tempo, de 30 a 40 anos, para elas eventualmente se repetirem e não mais aqueles 80. Então, assim, cara, isso são 2 gerações, né? Teve muita gente que falou, nossa, eu lembro de ter ouvido uma história dos meus bisavós dessa enchente e tal. Daqui a 30 anos, todo mundo que está ouvindo aqui o Ângulo de Grilo, muito provavelmente estará vivo, né? Então, nós fomos testemunhas dessa enchente agora em 2024 e se nada, ou se pouco for feito com uma lentidão aquém, né, quer dizer, com uma lentidão maior do que a urgência de você tirar as pessoas de área de risco, né? Fazer um deslocamento planejado, também pensar esse desassoreamento. Gente, tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Os muros de contenção, os diques, os sistemas de alerta. A gente falou do Vale do Taquari, das casas muitas em encosta, muitas nas margens dos rios, as imagens que foram das casas sendo levadas inteiras, né, pelo rio, que subiu. Então, se nada disso, ou se muito pouco disso for revisto e refeito, a gente vai assistir esse filme de novo. E aí, não dá. Foram 184 pessoas mortas, 25 ainda desaparecidas um ano depois, né? Então, são números gigantes. Foi uma tragédia num estado inteiro do Brasil. Então, isso não pode voltar a se repetir, precisa ser lembrado para não se repetir. Bom, a Prefeitura de Porto Alegre é a mesma, né? Queria lembrar que Sebastião Melo foi reeleito depois de tudo que aconteceu, depois de toda a negligência que foi mais do que comprovada em relação à manutenção dos muros, das comportas, das casas de bombas, depois de tudo que foi visto, né, escancarado na enchente do ano passado, na eleição ele foi reeleito. Então, a gente falou sobre isso aqui longamente, né, sobre a reeleição dele também na época dos episódios de eleição aqui do Angu. Foram muitos fatores que envolveram essa reeleição, mas o fato é que ele foi reeleito. É a mesma prefeitura que negligenciou todo esse sistema e essas previsões e não dimensionou e não remediou essa tragédia. Então, é difícil confiar, né? Bom, é isso que eu tinha para falar. Quer fechar, Flávia? Tá mudo seu microfone. Perdão. Eu até compartilhei aí no nosso grupo, no Angu, para compartilhar na sinopse, um artigo do site Outras Palavras, que foi escrito por 3 pesquisadoras. Tá bem interessante. Paula Gil Larrus-Caim, Karine Agatha França e Marília Budó, publicada em semana passada, fins de abril, 28 de abril. A Paula Gil é doutora em Criminologia Global e Cultural pela Universidade de Kent, no Reino Unido, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul também. A Karine, doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, e a Marília Budó é graduada em Ciências Políticas e Sociais, em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. E elas escreveram, e é doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Eu achei muito interessante, porque são 3 mulheres, né, escrevendo, fazendo um balanço da tragédia, e elas chamam a atenção justamente para esses pontos que nós já destacamos. É um artigo muito bem escrito,
fazendo esse inventário da assimetria, né, dos vulneráveis, chamando atenção, inclusive, para a proporção de famílias com baixa renda que perderam tudo, 43% era um dado de pesquisa que elas tinham, perderam tudo, casa destruída, eletrodomésticos, móveis, e na faixa de renda mais alta, 13% perderam tudo. E aí elas chamam atenção para as famílias de mais baixa renda. Há uma sobre-representação de mulheres, de negros, de crianças. Então, é essa vulnerabilidade. Chamava atenção para aldeias indígenas ainda sem solução e chama atenção, e eu achei muito interessante porque eu pouco ouvi falar disso, da questão das vidas não humanas, dos animais. Foram resgatados mais de 20 mil animais, entre silvestres, selvagens e domésticos. Os animais domésticos que receberam acolhimento, novos tutores, né, foram adotados, foram predominantemente animais de raça. Então, você também vê essa assimetria, essa desigualdade, e muito pouco ou praticamente nada se fala na questão da readaptação e da proteção dos animais silvestres que tiveram seus territórios absolutamente devastados. E isso é uma coisa que a gente acompanha também bastante nas tragédias de secas e queimadas do Pantanal, né? O quanto as aves, onças, jacarés, cobras, né, incinerados, elas chamam atenção para desigualdade de tratamento entre os humanos e entre também os não humanos e as poucas respostas. É bem interessante o artigo, eu recomendo porque salienta esses pontos e acho que o próprio Brasil, né? Aí a gente começa a falar dos aniversários, né, das tragédias. Aqui no Rio é muito comum, né? Aniversário da tragédia do Morro do Bumba, aniversário da tragédia das enchentes na região serrana, lá em 2011, aniversário da tragédia de Petrópolis. E vamos vendo estoques, né? Grupos de pessoas que ainda hoje esperam a casa, esperam a construção, a reconstrução da comunidade, ainda hoje sobre trauma. Aliás, uma coisa que a gente acabou não falando aqui, e vale a pena sublinhar, a questão do trauma, da saúde mental, da saúde psicológica, da violência sexual sofrida. E isso também foi um ponto que, na época, né, a gente chamava atenção. Em que medida, né, essas pessoas traumatizadas, afetadas com a perda da memória, e a memória que eu estou falando não é a memória, não é do cérebro, né? Eu estou falando dos objetos, das fotos, dos lares destruídos, de móveis, de referências religiosas, culturais, né? Dessa memória perdida. Como é que isso foi reparado? Eu acho que se fala muito pouco. E o artigo ela também chama atenção para o foco, né, naquele cavalo caramelo que ficou 24 horas em cima de um telhado. Todas as reportagens voltaram e mostraram, né, a situação desse cavalo, que virou um símbolo da resistência gaúcha. O Rio Grande do Sul tem uma conexão, né, do ponto de vista cultural com os pampas, e o cavalo é um animal que é muito reverenciado, respeitado, por utilizado naquele estado. Mas e o resto, né? Então, acho que vale a pena essa leitura e essa reflexão acerca de quem ficou para trás. Gente e bicho. É isso. Só a última coisa, na pesquisa, ou no artigo, elas citam uma pesquisa de que 70% hoje em dia, né, hoje a população, 70% da população acredita que a tragédia foi fruto da crise climática. O que claramente é bom, né, porque a população entende que existe uma crise climática e a gente vive um momento de negacionismo do clima, né, de grandes líderes mundiais, de movimentos de extrema-direita negando a crise climática. Então, é relevante que a população entenda que esses fenômenos estão acontecendo, né, que não é invencionice, ao mesmo tempo em que também me preocupa um pouco
se essa compreensão vá só para um lado do desastre natural, e eu lembro que eu falei muito disso aqui no ano passado, né, um ano atrás, da gente achar que, mas foi uma chuva realmente estratosférica, lamento, não tinha o que fazer, né, que é o discurso dos governantes, dos que deveriam ser responsabilizados também por essas tragédias. Então, mas é a crise climática, é uma mudança climática, foi um evento extremo, não tinha nada que a gente pudesse fazer, nada daria conta, né, de mitigar esses danos. E não é verdade. Então, foi um fenômeno extremo, completamente anormal, fora de qualquer padrão, fora de qualquer, enfim, memória, expectativa, mas foi um fenômeno esperado, alertado, vislumbrado na gravidade, com a apreensão que deveria, e a gente falou muito aqui na época sobre os alertas feitos pela Metsul, né, que é um centro, uma empresa de meteorologia do sul, especializada no sul do país. Então a gente falou muito aqui como a Metsul estava avisando com muita gravidade o que iria acontecer. Uhum. E como esses alertas foram negligenciados. E como esses sistemas todos foram negligenciados, não foram vistos, não foram revistos, não passaram por manutenção, como estavam sucateados há muito tempo. Então, de fato, é bom que a gente tenha noção e que a gente, como população, entenda que existe uma crise climática acontecendo, mas a gente não pode justificar essas grandes tragédias como simplesmente desastres naturais. São os desastres, são grandes tragédias climáticas que são agravadas pela negligência do poder público. Então, foi um desastre extremo, mas poderia ter tido um impacto muito menor para a população se todo mundo tivesse feito seu trabalho. E não fizeram, né? É isso. Bom, vamos para o nosso próximo bloco falar de Lady Gaga. Minha gente, o que eu tenho para falar desse show da Lady Gaga? Bom, vocês sabem que ano passado eu não fui no da Madonna, né? Foi Flávia Hall que basicamente comentou as impressões dela no ano passado. Eu fui convidada, fui na área VIP, fui convidada por uma marca e resolvi ir, assim, não sou fã da Lady Gaga, mas cresci, né, com a explosão dela nos últimos 15 anos, né, naquele momento em que ela estourou com esses hits, que são hits até hoje. E, obviamente, né, conheço as músicas, sei as músicas, conheço a história dela. Acho que não tem ninguém da minha geração que não tenha sido impactado, né, pela transformação, eu acho que podemos dizer que a Lady Gaga trouxe para a música pop. E fui também, principalmente, porque eu fiquei muito curiosa de viver este momento, esse dia, né, esse momento épico. Lembrei da minha mãe comentando, né, como tinha sido, né, estar ali no show da Madonna. E aí falei, não, eu quero ir porque é um dia muito importante para a minha cidade, né, e como carioca, queria estar presente para entender a magnitude, entender a dimensão disso, assim, ver a emoção das pessoas, ver que show, né, vai ser esse, depois dessa espera de tantos anos para que ela viesse ao Brasil, né, ela cancelou a participação que ela faria no Rock in Rio, virou até um meme, né, do Ela Não Vem Mais, que tava tudo meio certo para ela vir e ela cancelou de última hora. O Brazil, I'm devastated. Ela estava na época, né, com uma crise muito forte de fibromialgia, teve uma lesão também no quadril, enfim, não veio naquela época, então era uma vinda, um show muito, muito aguardado. Eu confesso que eu me surpreendi, assim, com o tamanho do público. Eu achava, na minha inocência, de que seria menor do que o da Madonna, porque eu acho que eu achava, né, que a Madonna incluía uma parte da população mais velha, às vezes, que não faz parte, né, da população LGBT, que teve a Madonna como aquele ícone, né, dessa liberdade sexual, do respeito às orientações sexuais, mas que viram o pop ser transformado, a música ser transformada a partir da Madonna. E eu achava que a Lady Gaga não tinha
não teria um público tão grande como o da Madonna. Achei que era uma coisa, não vou dizer nichada, mas que não abraçasse tanto gerações diferentes como a Madonna abraça, e achei que por isso fosse ser um público menor. Lê do engano, estava de fato todo mundo no Rio, gente, assim. É o melhor título realmente pro evento, é o melhor nome para esse evento. Que é impressionante, assim, o êxodo, o movimento migratório que teve em direção ao Rio de Janeiro para esse evento. Acho que é isso, né? Não acho que a Lady Gaga abraça tanto gerações mais velhas, pessoas mais velhas como a Madonna, mas eu acho que tem um movimento de uma geração, de algumas gerações, né, que foram muito impactados por ela, e acho que também teve uma sensação de muita gente que não viveu o show da Madonna, que não veio, que falou, cara, eu quero estar lá, eu quero ver isso acontecendo, sabe? Eu quero estar, sabe aquele medo de sentir uma FOMO? Não quero perder esse momento, por mais que eu não seja, nossa, muito fã, aficionada, mas, gente, vai estar todo mundo lá, então eu tenho que estar lá também. Então, acho que teve também esse movimento de muita gente se organizando para ser espectador desse grande evento. E foi muito impressionante, assim, eu amei o show. Foi muito mais legal do que eu imaginava. Foi um espetáculo, assim, nossa, teatral, impressionante. O tamanho do palco é um negócio, assim, que não dá nem para explicar as dimensões daquilo, o tamanho daqueles telões, né? A cenografia, as coreografias. Comentaram muito também, e eu achei também impressionante, assim, o jogo de câmera, os cortes de câmera ali no telão, né? Não sei como foi a transmissão na TV, mas eu acredito que era a mesma coisa que estava sendo mostrada ali pra gente no telão. O cinegrafista que acompanhava ela no palco, gente, um artista. Todo assim, mundo elogiou muito. A marcação muito. De câmera, direção a sintonia de dela com o cinegrafista ali, especialmente do palco, era um negócio impressionante. E aí falam que a diferença foi que toda a equipe, né, de filmagem, de transmissão, de câmera, a mesa de corte da transmissão, era tudo dela. Então ela era a responsável por esse operacional. E da Madonna não foi. Então, de fato, é isso. 250 pessoas na produção dela, na equipe dela. Ela tinha uma sintonia com aquele câmera do palco que era um negócio, assim, louco de se acompanhar. Só uma coisa realmente muito, muito excessivamente ensaiado para você chegar naquele primor. Acho que só uma quantidade excessiva, exaustiva de ensaio para chegar nesse nível de sintonia dessa equipe, da filmagem e dela e dos dançarinos. Uma coisa impressionante, os figurinos lindos. Achei muito legal que ela fez várias referências, né, ao Brasil, botou a bandeira. Teve o Nicolas, né, que fez ali a tradução do discurso dela. O Nicolas trabalha no Copacabana Palace como relações públicas desses hóspedes VIP. Então foi chamado aí, convidado por ela para fazer essa tradução desse texto. Botaram ali a bandeira do Brasil, dançarinos com a bandeira com a camisa, né, do Brasil, da seleção. Ela teve 2 figurinos homenageando as cores do Brasil. Teve aquele lindo verde com azul e teve depois o amarelo com verde. Então, a gente sempre gosta, né, dessa massagem aí no nosso ego brasileiro. Isso é importante pra gente, assim, sentir que foi uma coisa que foi personalizada, né? Que não é só uma turnê que veio e fez o que tá fazendo em qualquer outro lugar do mundo, mas que teve um cuidado de ter sido pensado algo especial para aquele momento. Eu acho que realmente ela ficou muito emocionada de ver aquele tamanho de público. Gente, não é... Eu acho que assim, você pode ser os maiores artistas do mundo. 2 milhões de pessoas, 1 milhão de público. É um negócio que é surreal para qualquer pessoa, assim. E foi muito emocionante acompanhar ali o show, ver esse espetáculo absurdo. Os fogos no final também, eu acho que foram muito emocionantes, assim, para todo mundo. Porque eu acho que trouxe uma sensação, tipo, dessa celebração coletiva que a gente que é
carioca, mas que é brasileiro, né? Que vive muito uma parte do Brasil, né? Que vive essa queima de fogos na beira da praia, que tem esse simbólico aí, né? Da virada do ano. O ano só começa, né? A sensação de um novo capítulo começando a partir desses fogos, a partir dessa virada, de ver esse céu iluminado. Então, acho que isso também foi muito legal, foi muito emocionante. Eu acho que teve na Madonna também. Teve na Madonna também? Esses fogos no final? Não lembro não, acho que não. Pois é, mas isso eu achei muito legal e acho que ela também ficou muito impressionada. E os dançarinos também, efeitos de luz muito impressionantes na Madonna. Mas eu não lembro de fogos, não. E isso, eu acho que isso deu o tom. E eu acho que, assim, o mais importante e o que mais... Tem duas coisas que me chamaram muita atenção positivamente nessa passagem da Lady Gaga. Primeiro, que foi a entrega, a devoção da população dos grupos LGBTs, QIAPN+. Mas eu acho que, principalmente nesse caso, não só, né, mas eu acho que a maior parte, né, dos fãs da Lady Gaga são homens gays. E foi muito bonito, gente, assim, memes à parte, gracinhas, zoeiras, piadas, colocando isso tudo de lado, que também é muito legal, que também é muito divertido, fantasias, o povo lá gritando no Copacabana Palace, tudo isso. Mas colocando isso de lado, é muito emocionante acompanhar os relatos de uma parte da população, muitos jovens, que tiveram realmente as suas vidas transformadas a partir dessa artista, dessa música, do potencial de libertação que a arte, que a música tem para grupos minorizados, né, que são alvos de discurso de ódio, de rejeição, de ataques. É muito bonito você ver uma parte da população podendo, ainda que durante uma noite, durante algumas horas, poder ser quem verdadeiramente é. Eu tenho certeza que no meio daquelas 2 milhões de pessoas, tem muitas pessoas LGBTs que ainda não puderam assumir a sua sexualidade, a sua orientação sexual, por medo de rejeição da família, de violência, né, de ódio, dentro do ambiente familiar, do ambiente de trabalho, na própria sociedade, que ainda vivem, né, com medo, ainda vivem escondidas, tendo que se proteger, e puderam, naquele intervalo ali de 2h30, dançar, curtir, chorar, bater leque, ser verdadeiramente quem são, vestir a roupa que quisesse, botar um fio dental, uma sainha, uma meia arrastão, uma maquiagem, uma peruca, e poder extravasar o que é verdadeiro, que mora dentro de si, que precisa ainda ser reprimido. A gente está falando aqui, né, da Madonna, depois da Lady Gaga, mulheres, artistas que foram muito importantes para trazer esse universo, né, de acolhimento, de aceitação, para pacificar dentro, né, de muita gente essa sensação de: será que eu estou errado? Será que eu sou realmente uma desgraça? Será que tem alguma coisa de errado comigo? De tanto que eu já ouvi falarem sobre isso, né? E são artistas que, com a sua arte, com a música, falaram: meu amor, não tem nada de errado com você. Tá tudo certo, né? E eu acho que Born This Way é esse ícone dessa música que transformou essa geração que cresceu, que viveu essa libertação muito a partir da Lady Gaga, né? De você estar no caminho certo, você nasceu desse jeito, tá tudo bem. Deus não comete erros. E você pode ser quem você é, tá tudo certo com você, não tem nada de errado. E eu acho muito emocionante poder ver, né, e ler os relatos, que foram muitos ao longo do final de semana. Acho que todo mundo se emocionou em algum ponto do final de semana com isso, assim, de ouvir da população LGBT o quanto acompanhar, o quanto aquela música, o quanto aquela artista foi importante para pessoas que não tinham ninguém, assim, não tinham um amigo, não tinham um professor, não tinham um familiar, não tinham ninguém que pudesse contar para atravessar, né, essa via dessa descoberta, dessa autopercepção, autoaceitação, de entender, de desbravar, de externalizar sua própria sexualidade. Pessoas que não tiveram ninguém e que em algum momento da vida só teve a música,
só teve a arte, só teve o acesso, né, a esse conteúdo, às redes sociais, para conseguir ter um pequeno espacinho dentro da própria vida em que pudesse ser e sentir verdadeiramente quem era. Então, eu acho que isso é uma coisa muito emocionante, assim, dessa artista e da música e da arte, de ser esse lugar seguro para tanta gente. Então, eu acho que isso foi a coisa mais emocionante, assim, da Lady Gaga. Você vê homens, gays, pessoas LGBTs, bissexuais, lésbicas, trans, queer, vestidas, assim, dos jeitos mais excêntricos possíveis, mais pelados possíveis, naquele intervalo de tempo, com a segurança de poder ser quem é, assim. Isso foi muito emocionante e acho que é eterno, assim, para muita gente, uma sensação, uma noite histórica, transformadora, que eu tenho certeza que mudou, de fato, assim, a vida e de muita gente que estava ali. E a outra coisa que eu acho que me impressionou muito, e aí vai ser um elogio seguido de críticas, que também teve parte que não funcionou e a gente vai falar sobre isso. Mas eu fiquei muito emocionada como carioca, gente. Vocês sabem que eu sou uma pessoa, assim, devota do Rio de Janeiro. Não tem outra palavra. Querida, tô me vendo um ano atrás. Eu sou muito apaixonada pela minha cidade, gente. É um negócio, assim, que eu quero ver carioca em todas as encarnações. Eu quero, sabe? Tipo assim, é um negócio que eu não sei explicar o sentimento patriota que eu tenho em relação ao Rio de Janeiro. Eu sempre falo aqui, né, que eu não tenho muita... Tem essa piada, né, que em São Paulo todo mundo pergunta com o que você trabalha, e no Rio todo mundo pergunta onde é que você mora, e em Minas de quem que você é filho, né? Tem essa piada. Então, no Rio, a gente se identifica muito com os territórios. Eu não tenho essa identificação territorial. Eu não acho que tem um bairro que eu possa dizer que, sabe, esse bairro me formou. Como tem muita gente do Rio de Janeiro, que é assim. Temos aqui Flávia Ol, que todos os assuntos para ela terminam em Irajá. Acima de Irajá, começam também. Nada. Pois é, como vocês podem ver. Eu não tenho essa identificação. Eu nasci na Tijuca, mas era muito pequena, né? Morava em condomínio, depois vim morar na Zona Sul, uma gente tenebrosa. Então, estudava fora do bairro, também acho que isso minha escola era no centro, né? Então não tinha relações ali no bairro. Os meus amigos não eram todos moravam perto, não eram do bairro, era cada um de um canto da cidade. Então, não tenho essa identificação com o bairro. Mas tenho uma identificação profunda com o Rio de Janeiro. Para mim, a cidade... a relação é muito intensa com a cidade. É o território... Até porque a gente circula muito, né? Exatamente. Por essas características. Então, família em Irajá, família em Vila Valqueire, escola de samba em Nilópolis, entre outras, festa no Alemão. Assim, a sua criação foi de uma circulação muito intensa pela cidade. Quinta da Boa Vista com seu pai. Não, eu tenho memórias Lagoa, afetivas, praia, né? Em todos os lugares do Rio de Janeiro. Assim. Mercadão de Madureira, terreiro em Jacarepaguá, terreiro na Baixada. Então, assim... Terreiro na Rocinha. Terreiro na Rocinha. Rocinha, né? Aula de fotografia com o Leandro. Isso tudo atravessou. Páscoa no Alemão, Natal no Alemão, festas, aniversários, Irajá, Rocha Miranda... Vila da Penha. Vila da Penha. Então, a nossa vida... E Barra, enfim, também, né? Vamos lá. Menção honrosa para esse canto aí. Aqui também tinha, né? Mas eu falo de uma relação de muitas travessias, de muita circulação. Estudar no centro, fazer projeto social no Instituto de Traumatologia, no INTO, como você fez, a partir do Cruzeiro. A vida é um livro aberto, que é ao vivo no de igreja. É que assim, não é trivial. Porque tem muita gente que nasceu numa cidade, num bairro, e viveu naquele bairro, esteve... isso é muito comum. Naquele bairro, ou naquele condomínio, né? Os melhores amigos, especialmente as últimas décadas no Rio, por conta da questão da segurança. Projeto na Maré, né? Na Rede, fazia o Cidadão. Isabela frequentava as festas de
de Natal. Tô falando isso pequena, tanto quanto o Martin hoje também circula. Show na praia, Sim. comício, o que for. Então, assim... Uma vasta participação política. Mas eu acho que isso é viver cidade, viver território, né? Não é pouca coisa, entendeu? Tem muitos cariocas hoje adultos que não conhecem. Se chegar no centro da cidade, se perdem. Não, entendeu? totalmente. E assim, a gente fez a primeira visita ao Cais do Valongo. Primeira vez que abriu, né? Fomos todos, bem antes dos Jogos de 2016. Foi voluntária nas Olimpíadas. Isso cria vínculos e permite a circulação. Por isso que eu falo tanto, muitas vezes, mesmo a partir de Irajá, a Isabela brincou aí com essa história do centro do mundo, e é meu centro do mundo mesmo, e eu vejo muita coisa que surgiu do ponto de vista da história. Agora, foi determinante para a minha trajetória, inclusive de interesse coletivo, sair da Sertório, que era a escola que eu ia a pé, do conjunto onde eu morava, para Mato Grosso, que era uma outra escola no mesmo bairro, mas que eu tinha que ir de ônibus, não dava para ir a pé. E depois estudar na ENSE, também no centro da cidade. Então fazia essa travessia. E depois estudar na UF, em Niterói. Era outra travessia, Avenida Brasil inteira. E depois a Barca. Eu estagiei em Caxias. Então, assim, quando você tem essas... não vou nem falar que tem essas possibilidades. Quando você não interdita essas possibilidades, você cria relações mais diversas, mais amplas e de mais compreensão com o território. Então, eu entendo assim, essa emoção, né, que você sentiu nessa experiência aí da Gaga, que no ano passado, na Madonna, foi um pouco... também o sentimento que eu tive. Não, eu não tive convite. Eu acho que tem um etarismo que rola também nessa história de convite VIP. Também acho, hein? Mas assim, na Madonna eu fui com as minhas amigas e tal, mas eu quis ir de metrô, fazer essa experiência. Chegar naquela estação Siqueira Campos com os fãs da Madonna foi equivalente às imagens que eu vi com os fãs da Gaga, batendo leque no metrô. Tanto que eu contei aqui, que eu saí do metrô e falei, eu vou comprar um leque. Tô com meu leque até hoje, usei no carnaval, uso direto. Esse clima, né, de interação, de integração, né, de fazer parte de uma coisa muito impressionante. Maior, é muito impressionante. Ainda que tenha havido, no caso da Lady Gaga, muitas críticas em relação ao tamanho da área VIP, né? Foi exagerado, eu diria. 7.000 pessoas, gente. Mas calma, eu vou chegar lá. Tem muitas críticas de várias coisas para fazer. Então tá. Não, beleza. Então, assim, é muito legal você ver que a cidade, em alguma medida, tem vocação para esse tipo de espetáculo, né? De entretenimento. É uma cidade... receptiva. Óbvio que acontecem problemas, acontecem, né? Tem vários comentários no Twitter de pessoas que passaram sufoco, X, né? Mas, assim, o ambiente, de modo geral, ele é de acolhimento, é de empolgação, né? Essa vocação do Rio para eventos. Enfim, os Jogos Olímpicos foram assim, era divertido estar pela rua. Eu acho que a salvação do Rio de Janeiro é a rua. A tragédia é justamente quando a rua se esvazia. Exatamente. E foi muito bom para a atividade econômica. Evidentemente bom para a atividade econômica. Sem nenhuma sombra de dúvida. Todo mundo não precisa nem, consumindo, não precisa nem argumentar isso. Não é possível que ainda tenha gente que, meu Deus, esse investimento. Eu espero que não, realmente. Preferência não aqui no ângulo de grilo. Mas eu acho, assim, verdadeiramente, foi muito emocionante, porque eu acho que o Rio de Janeiro tem uma vocação para viver esses grandes momentos, para sediar esses grandes momentos. Eu não estou falando de uma vocação estrutural. Eu estou falando de uma vocação da população, da cidade, das pessoas, de receberem esses momentos. É isso, eu vivi a Copa do Mundo que teve aqui,
fui pra FIFA Fan Fest, né? A Copa que teve no Brasil, né? Que teve FIFA Fan Fest em Copacabana, Alzirão, fui no Alzirão. Nas Olimpíadas fui voluntária, a gente foi a vários, né? Esportes, vários jogos, várias disputas das Olimpíadas. E viver o Ano Novo, o Réveillon, a gente sempre vai passar o Ano Novo em Copacabana, ver os fogos. É o nosso Ano Novo, assim, oficial, meio da família. Mas eu acho que o Rio tem uma vocação da cidade para viver esses grandes momentos. Então, os bares e os restaurantes se organizam para transmitir, para fazer eventos, para fazer o drink especial da Lady Gaga, para fazer o prato similar, não sei o que lá. Mercadão de Madureira, o Saara. Um mês antes, semanas antes, já tem a roupa, a peruca, a coisa de cabeça, o óculos, a maquiagem, a blusa estampada da Lady Gaga. Já tem os leques vendendo, né? Os camelôs já todos se organizam, se mobilizam para vender seus produtos, para colocar coisa na rua, para botar as camisas com as estampas atualizadas, as imagens mais frescas da Lady Gaga. Então tem todo um ambiente, uma cidade que se volta e respira esses tipos de evento, né? Não só esses shows na praia, mas os grandes eventos que acontecem na cidade. Então, é muito emocionante você ver gente de todo tipo, de todo lugar do Rio, vivendo em menor ou maior escala por esse propósito, né? Por esse evento. Então, as pessoas que recebem os amigos de fora do Rio em casa, a movimentação de gente chegando na rodoviária, o aeroporto fez e a rodoviária, né, com banner, com o show começa aqui. Então, para recepcionar os turistas que estavam chegando, as pessoas já vestidas inteiras de paetê, já desembarcando na rodoviária. Tem um clima na cidade que é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Para quem não viveu esses momentos de grandes eventos no Rio de Janeiro, quem não esteve nesses grandes eventos esportivos ou de shows, a cidade tem um cheiro diferente. É um negócio, é uma coisa assim, é uma atmosfera impressionante. E como uma carioca que eu sempre falo que eu não me mudaria nunca do Rio de Janeiro, porque eu sou apaixonada por essa cidade. E o Rafael, meu marido, fala: mas você não sai de casa, gosta de ficar em casa. Como é que você gosta tanto assim da cidade? O que, primeiro, é mentira. Segundo, primeiramente, é mentira. Segundo, queria ficar mais em casa do que eu fico. Segundo, eu me considero uma pessoa extremamente observadora. Pode não parecer, mas eu sou alguém introspectiva. Eu sou uma pessoa introspectiva. Então, eu não sou uma pessoa que vai chegar num lugar e vai ficar falando e conversando e não sei o que, a menos que eu tenha muita intimidade com aquele grupo. Mas eu sou extremamente observadora. Então, assim, o meu grande prazer de estar num lugar, numa festa, é ficar sentada olhando as pessoas interagindo, ouvindo a conversa e não falando. Sentar de longe e ficar olhando, e ficar ouvindo a conversa da mesa do lado no restaurante, e ficar olhando as pessoas se movimentando nos eventos, nas festas, observando o comportamento das pessoas, o que elas estão vestindo, o que elas estão falando, como é que elas estão se comportando. Então, esse é o meu grande prazer, assim, da vida, é ser alguém que olha o movimento dos outros, interage menos, mas eu sou muito observadora. E eu não conseguiria morar em nenhum outro lugar que não fosse o Rio de Janeiro, porque eu sou completamente apaixonada por observar os movimentos e as pessoas dessa cidade. Então, isso foi muito legal do show. E foi muito emocionante ver, no momento ali dos fogos, né? Foi muito emocionante, tipo assim, amarrar essa experiência, sabe? Os fogos pra mim foram aquilo, foi meio que o ponto final do tipo, cara, um negócio desse tamanho só tem como acontecer aqui. Não tem nenhum outro lugar do mundo capaz de sediar uma imersão como o Rio de Janeiro é capaz. Porque não foi um show, foi uma imersão. A cidade, 3 dias antes, não tinha mais outra coisa pra fazer, nenhuma outra programação, não tinha mais nada acontecendo, era só isso. Então, assim, um mergulho de cabeça desse jeito, só o Rio de Janeiro. Apareceu até um tweet, que eu não sei nem de quem era no X, falando que Brasília era um ótimo lugar para sediar shows desse tipo. Só me bastou botar uma risada, porque, gente, pelo amor de Deus,
né? Eu não vou nem entrar nesse comentário de Brasília sediar um show de Lady Gaga, de Madonna, porque, desculpa, aqui é bairrismo, aqui é patriotismo carioca. Todo mundo no Rio, ninguém vai tirar mais esse calendário da gente. E aí, pra fechar essa parte boa, né, antes de falar das críticas... Brasília tem o seu destaque. Destaque na arte, na beleza e arquitetura. Vai pra lá. Eu, hein? Agora tu vê... Ué, não, gente, nada contra assim, Brasília, mas assim, também nada a favor. E nada contra Brasília reivindicar, produzir e organizar. Pois é, faz aí o evento de vocês. Agora, veja, vamos botar as coisas no lugar. Vamos ter um pouco menos de autoestima. Que teve essa ideia, né? Teve a ideia de... Não é nem autoestima. Enfim, a ideia estava aí, né? Potencialmente, qualquer cidade brasileira poderia reivindicar uma data para uma grande atração internacional num calendário fora de época, fora de temporada. Quem fez isso foi o Eduardo Paes, sobre o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem axé. Primeiro fim de semana de maio, que nesse caso esse ano ainda calhou com o feriadão, é uma grande atração internacional. Vira uma agenda, assim como o Rock in Rio também surgiu no Rio. Não é por acaso isso, né, gente? Também porque a cidade mais maravilhosa, mais bonita... Não, foi capital, tem uma vocação, tem um carnaval, se organiza para grandes eventos, né? Sediou Jogos Olímpicos, sediou Copa do Mundo, enfim, com dores e delícias. Eu não estou falando que é tudo maravilhoso, não. Mas é vocacionado. Sim. Então, assim... E está sendo muito interessante observar, a gente já tem apontado isso no ângulo de grilo, vocês são testemunhas, como Belém está se colocando no mapa dessa rota. Não só de eventos importantes, né, mundiais, como vai ser a COP30, mas também na rota dos festivais, que era uma coisa muito do eixo Rio e São Paulo, e Belém já está crescendo muito como um destino da música, né, com o Psica, que é um festival que acontece em dezembro, né? Então, assim, com shows imensos de turnê sendo levados para lá, o que não era o padrão até pouquíssimo tempo atrás, né? Muitas turnês nacionais, às vezes chegavam ali a Manaus, às vezes nem isso, né? Nem para a região norte iriam. E agora já está completamente na rota, está completamente no calendário. Então, não é impossível, né, catapultar um estado, um município, uma cidade, uma capital para esse tipo de destaque, para entrar na rota, né, do turismo, dos grandes eventos. Mas, Brasília, calma, tu já tem teu papel. Você já cedia grandes eventos na política nacional, políticos. Mais do que a gente gostaria. Não, e vai ser ótimo. Menos. Faça aí um festival. A Brasília tem um festival de cinema super importante e pode organizar. Aliás, não tô acreditando que a gente está dando bola para esse tipo de reivindicação do Twitter. Não, mas, ela está argumentando. Mas a questão é de apresentar as condições. Né? Até aqui quem apresentou foi o Rio de Janeiro. São Paulo tem uma parada LGBT que não é comparável a nada no Brasil. No mundo, a maior parada LGBT do mundo. Do mundo. Então, quem organizou? São Paulo faz uma corrida, São Silvestre, enfim, no Réveillon. Agora é dia 31, mas historicamente era na noite, era na virada. Entendeu? Tradições a gente constrói, não é pegando a ideia do amiguinho. Não aguento, gente. O orgulho carioca nesse episódio tá demais. Mas a última coisa que eu queria falar, antes de passar pra parte ruim, que eu não falei, é que teve um tweet, uma observação que foi feita pelo Kaique Brasileiro, que trabalha com marketing, publicidade, com música, e ele falou que com esse calendário, né, desse evento Todo Mundo no Rio sendo mantido aí pelos próximos 2 anos, vai começar a ser o interesse dos próprios artistas gringos serem escolhidos para esse evento. Vai virar uma expectativa, ele comparou, né, tipo como se fosse um Super Bowl, com as devidas proporções, né, que o Super Bowl é o maior evento publicitário do mundo, né, em dinheiro, em cifras. Mas esses artistas não farão shows maiores do que esses. Então, assim, já foi o recorde, o maior show em quantidade de pessoas da Madonna, da Lady Gaga, né, a maior apresentação feminina da história pela quantidade de público.
Então, todo artista que quiser bater o seu recorde, viver fazer um show histórico, vai querer entrar na rota do Todo Mundo no Rio. Então, em se mantendo esse calendário, cara, a proporção que isso pode tomar, inclusive dos próprios artistas lançarem turnê, fazerem shows especiais, né, e virar uma coisa cada vez maior, é imensa. Então, Rihanna, será esse o seu comeback para a carreira da música? E estamos todas esperando aqui, tá? Estão falando da querida? Beyoncé, do YouTube. Não, a Beyoncé fala que não há estrutura no Brasil pra botar o palco da turnê dela. Eu queria ver se ela viu o palco da Lady Gaga. Meu amor, aqui a gente faz tudo. Tudo possível a gente desenrola. Feita. Aquelas instalações ali eu vi boa parte, né, da transmissão, mas o início e tal alegou. O carnaval faz isso com o pé nas costas, né? Meu amor, vai ver um carro alegórico, vai ver Parintins, vê se a gente não tem estrutura pra montar um palco de turnê. E assim, vamos combinar. Escola de samba faz esse efeito. Figurinos incríveis. Desculpa. Figurinos sensacionais. Totalmente capazes de serem feitos pelos artistas da escola de samba. Bora Haddad... Gente, peraí. O Abre-Alas da Grande Rio, com aqueles lustres, com aquelas águas-vivas, faz isso e ainda anda. Ainda é itinerante, ainda anda... Sai lá. Meu amor, ainda passa no viaduto, ainda sai da cidade do samba, vai andando pela Presidente Vargas. É questão da gente valorizar, né? A nossa capacidade artística. Pra esse povo dizer que a gente não consegue receber um navio aí, meia dúzia de container com estrutura de ferro e botar pro alto, sai fora. Vai inventar outra desculpa. Enfim, então, dito isso, Beyoncé, vem também. Vem todo mundo. E vem cá, e sobre os problemas? Pois é, sobre os problemas que a gente precisa encerrar esse episódio, muito em breve, eu acho que o principal problema que foi relatado, visível, estratosférico, que não me lembro, não teve relatos similares com o da Madonna, foi a saída do show. Gente, foi tenebroso. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E eu posso dizer assim, coisas que me chamaram muita atenção na saída. Tinham muitos carros nas áreas que estavam fechadas para carros. Então, óbvio, né? Tinha as vans que estavam saindo com equipe, com gente trabalhando, saindo da área VIP, com os convidados para os pontos de encontro e tal. Mas tinha muito carro de passeio e muito táxi dentro do que era essa área de isolamento. Não sei, suposição. Muito provavelmente, esses carros chegaram lá antes do fechamento e ficaram até o final, né, para poderem sair com gente. E não foi pensado um trajeto de escoamento desses carros para fora, né, do eixo ali da saída do show. Do perímetro então, de circulação especialmente de pessoas, das estações, né, de metrô. Exatamente. Então, assim, a Toneleiros, que é a rua que vai levar para a estação Siqueira Campos, estava completamente tomada de carro. Tipo assim, e obviamente que os carros não iam passar, porque a estação estava tomada de gente que não conseguiam entrar. Então, colocava em risco as pessoas, inviabilizou o trânsito e a circulação também de pessoas ali na rua para chegar na estação de metrô. A sinalização que tinha era muito pouca. Tinha uns bannerzinhos assim nos postes, tipo seta, estação Siqueira Campos e tal. Mas não tinha a quantidade suficiente de pessoas identificadas com uniforme, né, da Sete Rio. Não tinha gente com megafone. Gente, isso é a coisa mais banal do mundo. Você vê gente com megafone em saída de jogo de futebol, de grandes eventos, né, de shows. Saída show por aqui, Disney. Estação, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, isso é a coisa mais básica do mundo. Não tinha essa orientação sendo dada. Né? Parece que estava tendo uma revista. Turísticas, grandes partes, né? Coisa mais básica do mundo. Fala sério. Qualquer área de desembarque, embarque de uma quantidade. Gente, o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, a gente tem jogo de futebol, o Maracanã é lotado o tempo todo e sempre tem essa sinalização, né? As estações de metrô, a estação Siqueira Campos não deu conta da demanda. 2 milhões de pessoas não daria conta da demanda. Teve um público também muito maior do que o da Madonna. Então isso também superdimensionou, né, o escoamento, a saída das pessoas e piorou muito a situação. Não teve uma estratégia de sinalização do tipo, tem 3 estações em Copacabana. Galera que tá do
mais perto do Leme, vai para Cardeal Arco Verde. Galera que tá na frente do palco, Siqueira Campos. Estação Cantagalo. Quem puder, quiser andar um pouco mais, General Osório e Ipanema. Então, assim, não tinha sinalização, instrução suficiente para quem não é de fora do Rio entender o que fazer, entendeu? Atravessa o túnel da Toneleiros, vai para Botafogo. Atravessa o túnel do Leme, vai para Botafogo. Transporte disponibilizado depois dos túneis também. Porque quem estava no metrô Siqueira Campos... O ano passado teve esse esquema na Madonna com o ônibus do Terminal Gentileza, lembra? Não teve isso esse ano, não? Eu acho que não teve suficiente. Eu não vi. Porque você comprava, era até uma pulseira, né? A entrada. E aí atravessava o túnel e pegava ali em Botafogo, do Rio Sul em diante. E aí foi Eu não vi esse esquema porque... O que eu fiz foi voltar para casa da Raquel. A gente fez hora. Ficou lá... Pois é. Bebendo, papeando, não sei o quê. E aí, 2 da manhã, saímos da casa da Raquel e pegamos o metrô com tranquilidade. Tinha uma fila, mas uma fila andando, né? Porque eles também, quando lotam as plataformas, isso também precisa ser compreendido. O metrô bloqueia a entrada, porque não adianta, né? Tem que esperar o trem chegar, lotar e o trem sair para mais gente conseguir acessar a plataforma. Então eles bloqueiam por isso, só que as pessoas acharam que o metrô fechou e aí começou empurra-empurra, teve spray de pimenta, né? Aí, enfim, a polícia também... Então, aí vira um caos. Mas, esse ano não teve essa história dos ônibus do Terminal Gentileza, que teve na Madonna. E isso foi um absurdo, porque, assim, a única opção que tinha eram 2 estações, né, praticamente, de metrô, que eram as mais próximas, que não dariam jamais conta de escoar essa quantidade de gente. Então, assim, você tinha que deixar... Pois é, você tinha que deixar preparado, além dessa operação, né, que a minha mãe citou, da história das pulseiras, compradas com antecedência, gente, saiu do show, a Nossa Senhora de Copacabana devia ser só ônibus. Tipo assim, lotou, anda, lotou, sai, lotou. E tirar o máximo possível de gente dali, levar pra qualquer outro lugar. Réveillon é um pouco assim, né? Réveillon não tem o esquema de... É muito menos gente. E o esquema de trânsito não tem esse monte de ônibus também circulando dentro da área fechada. Tinha que ser um esquema especial, ponto. De ter não só ônibus de metrô, né? Parado, disponível para encher e se deslocar, com pontos específicos. Tipo assim, na Barata Ribeiro, pega o corte, vai direto para São Cristóvão. De lá você tem trem e metrô para a linha 2, ou para voltar para outro ponto da Zona Sul, enfim. E um outro ponto levando para Botafogo, Flamengo, Largo do Machado, pontos centrais da cidade que pudesse fazer um escoamento rápido. Uma linha que levasse para o Jardim Oceânico, para a Barra. O BRT também ficou funcionando 24 horas. Então, assim, foi inacreditável que só o metrô pudesse ter sido acessado. Tinham algumas linhas de ônibus que estavam em operação especial, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Os cariocas, que já tinham, né, alguma manha de Réveillon, andaram até o Cantagalo e conseguiram, mesmo com uma fila grande, embarcar na estação Cantagalo, mas tiveram que andar. Muitos depois de ficar horas na Siqueira Campos. Os cariocas também atravessaram o túnel da Toneleiros, atravessaram o túnel do Leme, chegaram em Botafogo e pegaram táxi, pegaram Uber, se viraram. Mas quem não é do Rio de Janeiro não vai fazer esses movimentos de ficar andando a esmo sem saber para onde está indo na cidade. Claro. Então, assim, não era sinalizado, não foi explicado, né? Então, isso foi seríssimo, porque as pessoas ficaram aglomeradas em frente à estação Siqueira Campos, sendo espremidas. A polícia, em determinado momento que uma pessoa tentou passar, tacou spray de pimenta numa multidão. Podia ter gente pisoteada, carro transitando, tentando passar na rua do lado da estação. Então, o sistema de transporte, de escoamento foi inaceitável. As pessoas demoraram 3, 4 horas para conseguir sair de Copacabana. Nem chegar em casa, não. Sair de Copacabana. Então, isso não dá para acreditar. Outra coisa que eu também acho que dificultou é que, assim, num escoamento de 2 milhões de pessoas, teve um show, né, depois do show da Lady Gaga. Mas eu acho que esse show demorou a começar, então muita gente foi embora e não esperou,
não ficou ali pro show. Então isso aumentou a quantidade de pessoas saindo ao mesmo tempo. E outra coisa também, que eu recebi vários relatos de pessoas que foram embora imediatamente quando o show começaram e conseguiram embarcar muito fácil nas estações. O que não é o que você imagina, né? Sempre se imagina que tem que dar um tempo, esperar um pouco para diminuir um pouco o fluxo e você ir. As pessoas que esperaram um tempo foram as que não conseguiram entrar. Então, eu recebi vários relatos de pessoas que saíram, tipo assim, tocou a última música, pegou a reta e foi, e entraram em, 5 minutos no metrô. E andaram pro Cantagalo direto e entraram muito rápido. E as pessoas, muita gente acabou ficando esperando ali, dando um tempo, não sei o quê, e aí saíram meio que todas na mesma hora. Então foi uma logística meio reversa, assim, desse controle aí, dessa percepção da saída. Com uma sinalização porca, com um sistema de trânsito horroroso. Então a prefeitura errou muito em não ter colocado ônibus para escoar as pessoas o mais rápido possível para outros pontos centrais que elas pudessem estar abastecidas com outras linhas de ônibus, com outros pontos de trem, para central. Porra, como é que não me faz uma linha direto saindo de Copacabana direto para central? Não tem explicação, assim, desculpa, não tem explicação achar que o serviço de metrô vai conseguir dar conta de escoar 2 milhões de pessoas. É inaceitável. Então, isso foi um vexame, foi terrível, foi muito mal feito, muito mal planejado, muito mal organizado. Isso não pode repetir para os anos seguintes, assim. Foi muito, muito, muito pior do que em relação à Madonna no ano passado. Então, acho que vale isso. Também tem uma denúncia feita nas redes sociais de que a área PCD do show, uma plataforma elevada, né, para as pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, cadeirantes poderem assistir o show de uma plataforma elevada, foi invadida por fãs e cedeu. Não deu conta de suportar o peso de gente que não era para estar ali. Então também não houve um controle desse acesso e uma distribuição melhor desse tipo de plataforma diária, né, para as pessoas com deficiência. Tem vários influenciadores fazendo essa denúncia também desde o domingo do final de semana. Eu acho que é isso. Vamos para o último bloco para a gente encerrar este episódio. Só queria, não por vamos, último, então. Não. É que houve ontem a notícia, né, de que a Polícia do Rio de Janeiro desarticulou uma organização criminosa ou uma associação criminosa que pretendia fazer um ato de terror, né? Com coquetel molotov, com bombas improvisadas, prendeu um cara, acho que no Rio Grande do Sul, e um adolescente, menor de idade no Rio de Janeiro. Crime de ódio, né, gente? Isso é absolutamente lamentável, porque totalmente imbuídos, né, dessa mentalidade, dessa patologia que graça, né, a partir das redes sociais, em sendo verdadeira, né, e parece que é verdadeira essa história. Foi um trabalho muito bem-vindo da polícia, porque realmente um coquetel molotov estourando, um ou mais, né, estourando num ambiente gente, não gosto nem de pensar. Sei lá, milhões de pessoas, seria uma catástrofe sem precedentes, né? Então, é muito grave, né? Porque aí a gente não tem tempo, mas traz de volta o debate sobre a questão da regulação das redes sociais, da responsabilização. Ficou muito fácil aliciar, recrutar, né? A gente pode pensar na série Adolescência, que foi tão comentada tempos atrás. Quer dizer, uma pessoa com uma sociopatia, né? Um ódio à sociedade, né? A pessoas de forma geral ou a grupos, sabendo da Lady Gaga ser esse ícone libertário, né? Eu soube da história do Born This Way ao longo aí dessa cobertura e fiquei muito encantada, muito fascinada com essa empatia, com esse efeito, né, que ela produziu nas pessoas. Mas veja, o ódio está por aí, né, circulando. Foi muito grave o que poderia ter acontecido. Então, essas redes precisam ser descobertas, desbaratadas, julgadas, punidas, desencorajadas. E aí tem um papel, claro que tem um papel da polícia, mas tem um papel das famílias, tem um papel dos educadores. Aí vocês voltem naqueles angus que a gente falou da questão das telas. Tem muita fala, muita produção nossa
no podcast em relação a isso. Mas eu não gostaria de excluir, nesse comentário final, esse risco. E um risco derivado do ódio, da LGBTfobia, da misoginia, do racismo e tudo isso que a gente tem chamado a atenção aqui e que brota de um ambiente político que consente. Total. É isso. Vamos lá, minha gente, fechar este episódio. Bom, deixa eu passar aqui uns pop-ups rápidos da semana. Conclave começa dia 7, quarta-feira. A gente tinha falado, né, dessa data. Então, todos os olhos no Vaticano nessa semana, vivendo aí esse fumaça branca, fumaça preta, os cardeais chegando do mundo todo. Vamos acompanhar e na semana que vem, muito provavelmente, falaremos aí do resultado do conclave, quem será o novo Papa. E aí, queria que Flávia Oll falasse, vai ter reunião do Copom, né, Flávia Oll? Não quero nem falar muito, não. Eu quero não só fala, não. lembrar... É só um alerta. Não, é só, de fato, lembrar, né, que o Copom se reúne e a última reunião tinha sido em março. Então, esse encontro, né, do Comitê de Política Monetária vai ser observado com atenção porque N outras variáveis, né? O tarifaço do Trump, o impacto nos mercados, no câmbio, nas commodities, as tendências para a inflação, para as relações internacionais, para os títulos, para as taxas de juros. Então, é uma reunião que a gente vai observar com atenção. A expectativa ainda é de um aumento da taxa básica de juros para 14,75% ao ano. Bom para quem aplica, né? Para quem tem dinheiro para aplicar, ruim para quem está devendo, ruim para quem tem planos, né, produtivos. Muito difícil você empreender ou pensar em algum tipo de investimento produtivo quando as taxas de juros te rendem quase 15% ao ano. Mas seguimos. Então é sobre isso. O Lula viaja nessa semana para a Rússia e para a China. Rússia e China. Então ele está indo para a Rússia. Também se relaciona, né, com esse momento, né, da geopolítica global, de o tarifaço de Trump e as reações. Uhum. A China já falou que os Estados Unidos procuraram para uma negociação, né, na questão das tarifas, mas eles dizem que só sentam à mesa quando os Estados Unidos retirarem a taxação. Os sinais na economia americana são cada vez mais evidentes. O PIB americano caiu 0,3% no primeiro trimestre, interrompendo aí uma boa safra, né, de crescimento econômico. A popularidade do Trump começa a despencar e no fim de semana ele anunciou que vai ter taxação também para filmes de outros países. Quem é anguler, eu acho que já ouviu falando da questão da balança de serviços, que inclui seguro, serviços financeiros, turismo, entretenimento, audiovisual, obra de arte. Aparentemente o Trump quer botar isso na roda. Agora, são ativos que produzem muito dinheiro para os Estados Unidos. O cinema americano não precisa nem dizer, né? Se as retaliações começarem também a chegar nessa produção, né, digamos assim, imaterial, fora dos bens, enfim, a situação do mundo está bem complexa, é isso. Lula vai à Rússia, vai à China, obviamente o Brasil está na presidência dos BRICS, então vai ter reunião vai ser inclusive no Rio, em julho, e a gente vai acompanhar, porque certamente a guerra Rússia-Ucrânia, né, a partir da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, ela vai estar em foco. Essa questão do tarifaço, essa questão do sul global. Então, uma semana em que a gente vai refletir sobre isso. A crise do INSS continua, agora com um novo presidente, e a promessa do governo, eu acho que é muito importante prestar atenção a isso, é de anunciar o plano de ressarcimento o mais depressa possível. Aliás, já teriam linhas gerais sendo já apresentadas à Casa Civil. E isso é absolutamente fundamental, né? É um escândalo grave. Cada informação nova mostra uma gravidade ainda maior, e o governo, para sair das cordas, vai precisar dar uma resposta robusta. Não pode ser cada um por si,
cancelamos os descontos e cada um vai correr atrás do seu prejuízo. Não vai poder ser isso. Que mais? Imperatriz Leopoldinense anunciou o enredo, Ney Matogrosso, Camaleônico, que tá também uma cinebiografia dele, né? Homem com H, elogiadíssimo, de que o filme é lindo, é oscarizável, sim, maravilhoso. Com o Jesuíta Gomes, né? O sobrenome dele, que é um ator que eu amo de paixão. Barbosa. Jesuíta Barbosa. De onde eu tirei Gomes? Jesuíta Barbosa fazendo o Ney. Tá incrível, tá emocionado, nossa, tá lindo. E ele é um ator que eu amo de paixão, assim. Acompanho há algum tempo e é um talento extraordinário. Então dizem que o filme tá lindo. Eu quero recomendar Dominguinho, o álbum de Menina, Mestrinho, João Gomes e JP. Gente, olha, você faz as pazes com o Brasil, com a cultura brasileira. Que coisa. Subi a serra, eu tenho ouvido sem parar. E eu subi a serra, mostrei pro Aiden, porque o Aiden só quer ouvir samba, né? Tem outra coisa. Aí eu falei, eu só quero ouvir podcast. O Rafael que me obriga, me mostra todas as músicas novas, eu não ouço nada. Gente, pra mim o álbum do ano até aqui, viu? Uma beleza, de uma beleza. Porque assim, são letras novas, mas com shot, com forró, com a música brasileira, sabe assim, que todo mundo fica falando que não nasce nada novo, não surge nada novo no Brasil, papapá. Que beleza de trabalho. E o Mestrinho é também o músico, sanfoneiro, né, vou chamar assim, que acompanha o Gil. Ele estava naquela série da família Gil, no... Qual foi o streamer? Nem lembro. Na Amazon. Aquele que foi pra... Nós, a gente. Exatamente. Na live, uma live que o Gil fez na pandemia, que eu acho que vale a pena. Ele aparece. É um talento extraordinário. E ele tá na turnê do Gil, nessa turnê Tempo Rei. Vale muito a pena ouvir esse álbum. O Xande de Pilares e o Neguinho da Beija-Flor também lançaram um álbum que está muito bom, de muita qualidade. Chama Empretecendo. E o Marquinhos de Oswaldo Cruz também está com um álbum novo, muito legal, A Boa Tô. Então, já ficam aí as dicas musicais para o mês de maio. E eu acho que a última coisa que eu quero falar... Miriam Leitão. Mas aí a gente fala... Pode ser na semana que vem, né? Porque ainda vai ter a posse. O quê, meu Deus? Mas Miriam Leitão eleita para a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras. Foi bem bonita a festa, a recepção que ela ofereceu. Foi muito emocionante, assim, a candidatura. Quer dizer, mais uma mulher jornalista e escritora, com uma coerência, né, no ativismo, na defesa do meio ambiente e na cobertura desse tema. Livro escrito sobre a Amazônia. Miriam, que foi uma defensora e uma articulista a serviço das cotas, né, raciais na educação, de primeira hora. Enfim, tem uma qualidade incrível como jornalista de economia, quer se concorde ou não com ela. Escreveu um best-seller chamado Saga Brasileira, que é absolutamente fundamental para quem quer compreender o período da hiperinflação brasileira e a solução gestada, né, que foi o Plano Real, com uma linguagem muito acessível, um livro de altíssima qualidade. Foi, inclusive, jabuti de reportagem ou título jornalístico, e o jabuti geral, livro do ano. Foi o livro do ano à sua época. Tem matéria minha citada, humildemente aqui eu tenho que fazer essa propaganda, que eu faço parte porque eu cobri isso, né, gente? Eu entrei no jornal o Globo em 1994, cobrindo essa transição, e foi muito interessante, assim. 10 anos depois, a Miriam usou mais de 10 anos depois, mas ela usou uma reportagem que eu fiz nos 10 anos do Real, das crianças, que não tinham a menor noção, só conheceram aquela moeda, enfim. E ainda é autora de romance, Tempos Extremos, ótimo romance, e de literatura infantil, que eu já perdi a conta. Ela tem 16 livros, eu acho que 10 são impressionante, infantis, gente. Impressionante. Então, que mais? Essa semana tem a coletiva da Bienal do Livro do Rio, que vai ser de 13 a 22 de junho. Eu estou entre os curadores, vou fazer
Enfim, fiz curadoria de 2 mesas, vou fazer mais 2 mediações, então vou ter uma participação intensa na Bienal. Peço que vocês acompanhem. O Rio, capital mundial do livro, então vai ser um evento importante. Já falei do Ney Matogrosso, e agora queria falar da Nana Caymmi, já que eu fiz indicações de álbuns. Por favor, eu fiquei muito espantada, eu fiquei muito sentida com a morte da Nana. Eu adoro a família Caymmi. Isabela sabe, a gente ia musicais, né? Num tempo que nem tinha tanto musical assim. Umas 3 vezes a gente foi num musical que era com músicas do Caymmi, chamado O Bem do Mar, que circulou no Rio de Janeiro. Maravilhoso esse musical. Eu acho que ainda era anos 90, acho que nem era. Não, já era anos 2000, porque você já tinha uns 8 anos. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos, 6 anos. Já era século XXI. Então, assim, sempre ouvi muito, não sei se a Isabela tem essa memória, mas sempre ouvi muito o repertório de Caymmi, da família Caymmi. Acalanto, que foi uma canção que o Caymmi fez para Nana, e foi a primeira gravação dela. Era uma canção que eu ninava a Isabela, que está na playlist do Martin. Então, é uma voz muito familiar, né, na nossa convivência. A Nana fez escolhas políticas, enfim, diferentes das minhas, né? No sentido de, enfim, abraçar ou concordar com o projeto político do ex-presidente Bolsonaro. Mas isso, especialmente depois dessa longa doença que ela atravessou, esse período de internação, e revisitando a obra dela, gente, é menor. É um hiato, sabe? Uma carreira de 60 anos, com um repertório impecável, uma qualidade vocal, uma coerência, assim, nunca negociou, né, para ser comercial, lançamento e valorização de vários grandes compositores brasileiros, Ivan Lins e Vitor Martins, Aldir Blanc, o próprio Milton Nascimento e Márcio Borges. Ela fez o Márcio Borges criar a letra de Clube da Esquina 2. Tem que botar uma letra. O Milton era contra. Não, ela é só instrumental. E ela foi a primeira que gravou. A canção linda. Todas as canções. Ela tem um álbum. No Spotify tem só as trilhas de novela, né? Novelas e produções de televisão que tiveram canções gravadas pela Nana Caymmi. De uma beleza. Gravou com Erasmo, Não Se Esqueça de Mim. Uma voz inconfundível. E quando a Nana morreu, eu fiquei muito enlutada, assim, até comentei no grupo da família, no Em Pauta, daquela voz. Eu vi um post que a Bethânia fez no aniversário de 84 anos da Nana, no dia 28 ou 29 de abril, e o quanto ela valorizava. Mauro Ferreira chamando a atenção para a Nana ter sido, ou ser, né, uma das 4 maiores cantoras do Brasil, comparável a Bethânia, Gal e Elis, não necessariamente nessa ordem. A gente tem Elza Soares. O Brasil é um país de grandes cantoras. Quando morre uma cantora, foi o que eu escrevi, o que eu senti. A gente morre um pouco também. Morre um pouco da nossa história, dos nossos sentimentos. E eu fiquei muito surpresa com a quantidade de jovens que não conheciam a obra, a voz de Nana Caymmi, que não sabiam de quem se tratava. Não é possível um brasileiro de qualquer idade não ter experimentado ouvir a voz de Nana Caymmi. Então, assim, eu falei com os jovens lá da redação da TV, eu falei, hoje vocês vão para casa, pode pegar aí, entrar no agregador do seu preferido e botar Nana Caymmi, e você vai botar o seu fonezinho, você vai para casa ouvindo essa voz, porque a gente merece. É assim, não é por dever de casa punitivo, não, é porque a gente merece ouvir essa voz. Ela casou com o Cláudio Nucci, que era um integrante do Boca Livre, um dos grandes grupos, né, nos anos 80. Era um coral, né, o Boca Livre. Canções lindas. Vocês sabem que eu era muito mais Clube da Esquina, MPB, né, adolescente e tal, que a Isabela fala que eu era chata e tudo mais. E o Ivan Lins e o Vitor Martins compuseram para ela gravar uma canção que chama Mudança nos Ventos. Mudança dos Ventos. Que é uma mulher cantando para o seu homem mais novo, né? É a coisa mais linda.
me exponha, me tire uns 20 anos. É uma coisa linda. Num tempo em que, essencialmente, eram os homens mais velhos que arrumavam moças novas. Aliás, até hoje ainda é predominantemente. Mas, assim, também de uma coragem, sabe? Resposta ao Tempo, letra do Aldir, maravilhosa. Chora Brasileira, que é uma procissão do Senhor Morto e as mulheres chorando. Olha, gente, eu não vou nem ousar cantar, porque, assim, tem coisa que você tem que se resguardar a sua insignificância. Não dá para tentar imitar a Nana Caymmi, não dá para tentar fazer, sabe? É tipo assim, fica quieta, vai ouvir, faz só leitura labial, sabe? Sem emitir som, para você não passar vergonha. Porque era uma voz espetacular, uma mudança, ela ia mudando os ritmos. Você ouve uma música, a mesma música que ela gravou e que outra pessoa gravou, você vê como ela fraseia diferente. Muito bonito, assim, as interpretações. E saía com uma suavidade, eu não sei de onde é que ela tirava a voz, né, da respiração. Mas parecia fácil aquilo que ela fazia, o jeito que ela cantava, mas não era. E assim, a Tereza Cristina disse assim, nunca ninguém cantou a dor de amor como Nana, é verdade. Mas ela cantou também a obra do Caymmi e é maravilhoso. Tem um álbum lindo que é Nana, Dori e Danilo cantam Caymmi, 90 anos de Caymmi. Um álbum que, não sei se a Isabela lembra, mas não saía da vitrola lá de casa. Que ela cantava Lá Vem Severo do Pão, todas as canções. É dengo, meu bem, é dengo que a nega tem. Não é possível que você não vai lembrar disso, Isabela. Não, eu lembro das músicas, mas eu não sei se eu lembro do álbum. Inclusive, cantei no Pescoção Musical. Gente, pelo amor de Deus, vamos encerrar esse episódio. Vamos encerrar esse episódio. Não, agora explica o que é. Era uma festa que o povo do Globo... Na verdade, normalmente era aniversário do Anselmo Góes. Teve umas 3 edições e as pessoas da redação se apresentavam. Numa dessas apresentações, que foi no antigo Jazzmania, né? Eu acho. Ali em Ipanema. Agora eu não lembro se era do Jazzmania, era de Jardim Botânico ou de Ipanema, mas foi numa casa que... Enfim, eu cantei 3 músicas. Eu cantei Nelson Cavaquinho, a Flor e o Espinho, Tire o Seu Sorriso do Caminho, que eu quero passar com a minha dor. Dengo, que a nega tem, do Caymmi. E depois cantei Você Já Foi à Bahia, que também tá nesse álbum. Então vá, quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Foi toda uma preparação vocal para esse show, não, esse pocket show aí de Flavel. Olha, vários ensaios. Ai, gente. Tinha gente, eu não me lembro se era o Pratinha, que tava no violão, e o Tiago da Serrinha, cara. O cara, sabe, tipo assim, top. E eu ali, tentando encontrar o tom, ensaiando com eles. Foi legal, pediram bis, o bis foi Você Já Foi à Bahia. Ai, gente, esta é a carreira musical de nossa diva. Vocês sabem que eu sou louca por... Meu sonho era ser cantora, né? Enfim. Sigamos. Vamos ouvir Nana, gente, por favor. Nana, isso. Onde você estiver, me perdoe a ousadia. Não, pelo amor de Deus. Cantarolar aqui uns versos. Mas ouçam Nana Caymmi, minha gente. Ouçam Mudança dos Ventos. Tarefa ouçam de casa do Brasileira de hoje. E ouçam Resposta ao Tempo. No mínimo. É isso, Angulers. Mais um Angu de Grilo no ar. Nossos pop-ups da semana entregues. Semana que vem a gente está de volta. Boa semana de 5 dias úteis para todo mundo. Força, coragem. Força na peruca. Terça que vem estamos de volta. Um beijo, muito obrigada. Até. Até, Angulers. Beijo, beijo, beijo.